Olá! Nessa aula você vai aprender a criar gráficos dinâmicos no Excel. Gráficos dinâmicos servem para mostrar facilmente dados complexos de forma dinâmica no Excel. Então, seguindo essa base histórica aqui de vendas, que nós extraímos de um determinado sistema, nós vamos criar uma tabela dinâmica e um gráfico dinâmico aqui na aba Exercício, essa aba aqui que está em branco. E no final vai ficar parecido com essa que está aqui no gabarito, onde nós temos aqui uma tabela dinâmica exibindo o volume e o faturamento por fabricante e que alimenta o gráfico aqui ao lado, o gráfico dinâmico. Conceitualmente, um gráfico dinâmico ele só é dinâmico se ele parte de uma tabela dinâmica. Quando ele parte de uma tabela estática, uma tabela normal, ou de intervalos de células comuns, ele é um gráfico estático. Já um gráfico dinâmico, é possível criar filtros de segmentação de dados, adicionando aqui os campos para serem filtrados lá no gráfico, e filtros de linha do tempo, adicionando campos formatados como datas. Ok? Vamos ver tudo isso nas duas próximas aulas. Então, vamos seguir aqui esse passo a passo para nós fazermos o nosso exercício. No passo 1, nós vamos clicar em qualquer célula da planilha Base Histórica Sistema. Em seguida, nós vamos, na aba Inserir, clicar em Gráfico Dinâmico. Então, vamos lá na Base Histórica Sistema. Aqui na Base Histórica Sistema, nós temos uma base extraída do sistema, contendo o histórico de vendas de um e-commerce, que vende produtos eletrônicos. Ok? Então, nós temos aqui na coluna A os itens, na coluna B os fabricantes, na coluna C, as categorias, na coluna D, as unidades medidas, na coluna E, as cidades, para onde foram enviadas cada mercadoria, na coluna F, os estados, na coluna G, as datas das vendas, na coluna H, a quantidade vendida, na coluna I, o valor unitário de cada item, e na coluna J, o valor total. Ok? Então, o primeiro passo aqui vamos selecionar qualquer célula da nossa base histórica sistema. Em seguida, nós vamos lá na aba Inserir, da faixa de opções do Excel, clicar em Gráfico Dinâmico. Ok? Aqui ele vai abrir essa janelinha, que é o assistente de gráfico dinâmico, muito parecido com o assistente de tabela dinâmica, que nós já vimos lá no Excel intermediário, onde, aqui na parte de cima, ele já selecionou automaticamente todo o intervalo de dados que estava em volta aqui da célula que nós havíamos selecionado, ok? Então, ele selecionou aqui da célula A1 a J4807. Vamos lá em planilha existente, local, exercício. Aqui nós vamos clicar na célula B5, no exercício, e vamos clicar em OK. Pronto. Ele criou aqui o que eu chamo de esqueleto da tabela dinâmica e esqueleto do gráfico dinâmico. Agora nós vamos começar a estruturar a nossa tabela e, consequentemente, o nosso gráfico. Ok? Então, aqui no passo 3, a tabela desse gráfico deverá conter o fabricante em linhas e o volume e faturamento em colunas. Vamos voltar aqui na aba Exercício. Vamos aqui ao lado, do lado direito. E aqui do lado direito, nós vamos montar, nós vamos estruturar a nossa tabela e o nosso gráfico dinâmico. Então, nós vamos colocar o fabricante aqui no quadrante linhas e o volume e faturamento no quadrante colunas. No caso aqui, ele vai vir automaticamente para valores. Por quê? Porque são valores numéricos. Ok? Então, nós vamos clicar aqui simplesmente no fabricante e aí, automaticamente, quando nós clicamos, ele já traz aqui texto, por ser uma coluna que só contém valores de texto, para o quadrante aqui de linhas. Então, ele já colocou aqui os fabricantes em linhas, ok? E aí nós vamos colocar o volume e o faturamento em colunas, para ficar assim, igual está aqui no gabarito, ok? Então, vamos ver aqui se nós temos a quantidade vendida. Então, nós temos aqui a quantidade vendida, que representa o volume, ok? Que foi vendido. Podemos clicar nele aqui, automaticamente ele já joga para o quadrante de valores e o campo valor total. Ele também vai jogar aqui para o quadrante de valores e automaticamente ele já colocou aqui em colunas,
ok? Agora nós vamos renomear cada título aqui de coluna. Aqui, onde está escrito rótulos de linha, nós vamos digitar fabricante. Aqui em soma de quantidade de venda, nós vamos digitar volume. E aqui em soma de valor total, nós vamos digitar faturamento. Agora no passo 4, nós vamos formatar a tabela dinâmica no estilo cinza, estilo de tabela escura 25. Então vamos voltar lá no exercício. Vamos selecionar qualquer parte aqui da nossa tabela dinâmica. E aqui em cima nós vamos na aba Design. Aqui na aba Design, que está lá no cantinho, nós vamos selecionar esse último estilo aqui de baixo, na área escura, que é o cinza estilo de tabela dinâmica escura 25. Pronto. Ele colocou nesse estilo aqui, ok? Com os dados, né, com os valores aqui em branco, com a fonte branca, né, com o fundo mais cinza claro, e com os títulos das colunas e das linhas um cinza mais escuro, ok? Podemos formatar também esse faturamento aqui, dando um Ctrl 1, para ele formatar células, ou botão direito do mouse formatar células, que é a mesma coisa. Clicando lá em moeda, símbolo reais, para ele formatar todos esses valores aqui em reais, e o volume nós também podemos dar um Ctrl 1 ou botão direito do mouse formatar células. Podemos clicar aqui em número, sem casas decimais, usando o separador decimal de 1000. Vamos voltar aqui no gráfico dinâmico. E agora o nosso gráfico vai ser um gráfico de combinação com o volume em colunas e o faturamento em linhas. Então aqui nós temos duas séries, que é a série volume e a série faturamento. Só que você pode perceber que o volume não aparece, que é o que está em azul, somente o faturamento. Isso porque os números aqui na tabela que representam o volume são bem menores do que o faturamento. Então, a grandeza, proporcionalmente falando, desses valores de faturamento são bem superiores ao de volume. Então, aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse no meio do nosso gráfico dinâmico. Nós vamos alterar o tipo de gráfico. Ele vai mostrar aqui todos os tipos de gráficos existentes no Excel. Vamos lá no gráfico de combinação, que é o último. E aí nós vamos colocar o faturamento em linha no eixo secundário, marcando aqui o eixo secundário. Ou seja, agora ele vai colocar em dois eixos. O faturamento do lado direito e o volume do lado esquerdo. Nós podemos aqui fechar essa coluna lateral aqui de auxílio da criação do gráfico dinâmico e da tabela dinâmica, para nós ampliarmos aqui o nosso gráfico para a direita. E também nós podemos clicar com o botão direito do mouse em qualquer um desses botões em cinza e ocultar todos os botões de campo no gráfico. Podemos também colocar a legenda, né, formatando aqui legenda, na parte de baixo, parte inferior, para dar mais espaço aqui ao nosso gráfico. E agora nós vamos formatar o gráfico dinâmico no estilo 5. Então vamos selecionar aqui novamente o nosso gráfico dinâmico. Vamos lá na aba Design, da faixa de opções do Excel. E aqui nós vamos selecionar o estilo 5, que é esse daqui. Ele colocou o fundo aqui do gráfico com um cinza bem clarinho, com umas linhas diagonais, ok? E colocou os marcadores aqui do gráfico de linha maiores com o fundo branco, ok? Vamos para a próxima aula.